Piotr, vamos falar um pouquinho sobre mídia? Vamos. Veja, a economia, né, o dinheiro, influencia por demais a nossa mídia. A mídia é importantíssima num país democrata, liberdade de expressão. A mídia também é importante na educação, né? Então, quer dizer, a gente não pode deixar de lado na discussão, nem mesmo em questão de filmes e outras situações, a mídia sempre vai estar presente, né, em todas as suas expressões. Agora, nesse trabalho, o orgulho de ser brasileiro, como foi a recepção pela mídia? Eu tive boa recepção em alguns momentos e em outros casos, muito ruim. Muito crítica, até exageradamente crítica. Eu percebi, esses dias eu vi uma crítica num jornal, eu percebi que a pessoa não viu o filme. Porque ou ela está certa e todos os outros estão errados, mesmo os que criticavam, mas criticavam pontualmente isso e aquilo, porque era uma completa falta de... Sabe que tem um problema, padre, que nós sofremos hoje na mídia? E eu sou jornalista e venho dela e já diagnosticava isso. É o irritadinho ideológico, sabe? O irritadinho ideológico. Se não for do jeito que eu quero, tá errado. Não, desculpa. O mundo não vai mudar para ser do seu jeito, é você que vai ter que se adaptar ao mundo. Você pode chegar lá com reivindicações e tentar fazer mudar alguma coisa. Agora, o processo é você se inserir e não o mundo se inserir em você. Até porque não haveria espaço. Então, quando as pessoas recebem, e eu vejo críticas de toda ordem, a gente pode falar depois com relação à posição da Igreja Católica e do Papa e tudo mais, as pessoas acham, por exemplo, que a Igreja Católica vai mudar inteira para ela se moldar a cada fiel. Primeiro que é impossível, porque cada um pensa de uma maneira, eu quero isso, eu aceito que tudo bem, que padres possam se casar. Não, eu não aceito isso, mas eu aceito que freiras possam rezar a missa. Não, mas eu aceito essas duas coisas, mas eu não aceito, por exemplo, que o aborto seja permitido. Não dá. Os valores coletivos de qualquer coisa, seja de uma obra de arte, seja de uma posição política de alguém, seja de uma instituição que defende isso ou aquilo, não é ela que vai se moldar a você. É você que vai se inserir nela porque vê mais pontos positivos que negativos e vai tentar interferir para provar que aqueles negativos fazem mal, pelo menos na sua opinião. E aí você pode convencer os outros. Não dá para ter essa pretensão. Eu tive, por exemplo, críticas muito positivas. O filme foi exibido lá no Festival de Pernambuco, foi da Mostra Oficial de Pernambuco. Lá eu tive críticas positivas e tive algumas extremamente negativas. Eu vi uma crítica ali porque a pessoa não via uma pessoa que ela achava que tinha que estar no filme e aí o filme perdeu todo o seu valor. Eu me lembrei na hora do Parreira. Carlos Alberto Parreira, que está no filme, que é um gentleman, é um cavalheiro. Ele é tão educado que não combina com futebol, mas enfim... Parreira está lá e o Parreira me disse assim, Parreira foi acho que o segundo ou terceiro entrevistado do filme. Parreira me disse assim, escuta, quem são os seus entrevistados? E eu falei, olha, Parreira, você ainda é o terceiro, estou com negociação com alguns, enfim, estou indo agora para Miami para entrevistar o Romero Brito. O Romero é meu amigo, eu tenho um quadro dele aqui, não sei o quê, tarará. Aí ele me disse assim, deixa eu lhe contar uma coisa. Decida os seus entrevistados e vá adiante, porque agradar todo mundo você não vai. Cada um tem uma seleção de futebol, cada um tem um time, cada um tem uma escalação, cada um vai ter o seu filme na cabeça. Só que você fez. Os outros estão achando que daria certo com esse ou com aquele. Então, eu não tenho a pretensão de agradar todo mundo. Agora, provocar, eu percebi que eu estou provocando todo mundo. Porque mesmo a reclamação extremamente crítica, a posição extremamente negativa, às vezes, em relação ao filme, se incomodou. Porque se não se incomodasse, não escreveria nada, não se daria o trabalho de falar alguma coisa. Agora, eu me pergunto, as pessoas que me criticaram lá no filme, dizendo assim, esse assunto é chato. Eu vi críticas dizendo assim, esse hino está exagerado no filme. Eu ouvi agora de você um elogio ao hino. E eu ouvi assim, o hino cansa no filme. Eu falei, não cansa. Ele não é repetitivo em maneira nenhuma, ele volta sempre com criatividade e mais criatividade e mais novidade. Agora... Se você acha que tem que ser de outra forma, bem-vindo ao mundo dos produtores, vá realizar. Eu fiz o que eu achava que era o mais certo, que era o melhor. Mas poxa vida, podia ter esse ou aquele, podia ter essa ou aquela representação. Eu falei, olha, eu não fiz meu filme baseado em cor, em raça, em religião. Eu fiz porque quem deu a cara para bater, e eu julguei em assuntos que eu achava que era importante ser discutido, estão aí. Por que eu não peguei o Felipão, que é tão campeão com a seleção brasileira,
quanto o Parreira. Porque o Parreira deu a cara para bater. O Parreira mudou um jeito de jogar do Brasil para ganhar a Copa, porque ele falou que era mais importante. E era verdade, a gente precisava voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Então tá aí a importância, essa é a diferença. Não quer dizer que o Parreira é mais ou menos técnico que o Felipão. Não, até porque estão trabalhando juntos hoje, estão fazendo um belo trabalho, mas esse é o diferencial. Por que esse tá? Porque eu vi nele um diferencial que o outro não tinha. Mas essa é a minha percepção. Eu tenho que terminar um filme. Eu tinha que realizar um filme. Chega uma hora que eu tenho que decidir. E tem que fechar o filme para poder editar, para poder finalizar, para poder entregar o filme. Senão não termina nunca. E outra, para agradar todo mundo, eu teria que entrevistar 200 milhões de brasileiros. E para agradar de verdade, eu teria que fazer a pergunta que cada um dos 200 milhões de brasileiros achasse, teria que fazer para cada um. Não dá para agradar, é impossível, não existe essa possibilidade. Agora, crítica, padre. Eu vou lhe dizer, a única coisa que me incomoda na crítica é quando eu percebo que a pessoa não fez esforço para tentar entender o que eu estava querendo explicar. E isso, isso me incomoda. Mas me incomoda até o capítulo 2 também, porque, paciência, eu não vou resolver os problemas do mundo. Quando a pessoa está querendo discutir, muitas vezes, não, mas escuta, achei aquele entrevistado, tudo bem, é a sua percepção. Eu já colhi depoimentos de amor e ódio para cada um dos entrevistados, é impressionante. E eu ouço, que ótimo, tá bom. É a sua opinião, eu respeito. De novo, discordar ou concordar é perfume da democracia. O duro foi conseguir a democracia, a essência foi difícil. A mídia hoje tem um problema muito grande, porque está faltando ao crítico realizar alguma coisa para entender qual é o processo todo. Assim. Enquanto você não entender a grandiosidade de quem realiza o trabalho, isso não quer dizer que no final você tem que dizer o trabalho é bom, mas você tem que pelo menos entender o trabalho. Aí a gente começa a mudar de patamar. Mas, de novo, é o irritadinho ideológico. Ou é do meu jeito ou não é. Mas se é do seu jeito, faz você. Não tem como, eu não posso fazer do seu jeito. O que eu faço é do meu jeito. Funciona assim. Que bom que você fez. Muito obrigado. Que bom. Ser realizador de é ser bom, brasileiro, viu? Que bom. E ser um realizador, além de muita criação, produtor, diretor, roteirista, né? E mais um pouco. E o contato? As pessoas estão aqui assistindo no Portal Católico, pela internet, YouTube, pelo Portal Católico. E se a gente quer conversar, se a gente quer discutir, se a gente tem uma proposta, qual é o caminho? Bom, o site do filme é muito simples, é www.orgulhodoc, doc de documentário, orgulhodoc.com.br. Lá em uma das páginas tem um Fale com o Diretor, ou se não, exatamente pelo e-mail do filme, que é orgulhodocbrasil@gmail.com. orgulhodocbrasil@gmail.com. Nós vamos estar colocando aí direitinho. Muito simples. A gente vai estar divulgando bastante isso. Eu estou querendo fazer um intervalozinho, pessoal da produção, eu queria pedir. Nós temos uma gincana, né? A gincana é jmjlive.com. E nós temos os vídeos, e temos também uma gincana propriamente dita, Gincana JMJ. E tanto no primeiro quanto no segundo, nós temos um material de divulgação. O que eu queria passar agora, gincanajmj.com.br. Queria que você também assistisse esse trabalho que está sendo feito agora na Jornada Mundial, que é a possibilidade do pessoal fazer algumas tarefas e nesta semana ganhar a próxima jornada. Já participando agora, através de um aplicativo, Pax4U, ele pode entrar na gincana e vai poder ganhar essa viagem. Mas também aqueles que estão em casa, estão no resto do Brasil ou no mundo, que queira ir para uma outra jornada também, queira ir também na próxima jornada, também conseguindo 200 amigos no aplicativo, ele vai também concorrer a um sorteio e ganhar também essa jornada, a próxima jornada, que o Papa vai falar no domingo, aonde vai ser. É para lá de incentivador. Muito bom. Então essas duas possibilidades, vamos ver agora o comercial. Você vem ao Rio participar da jornada? Então não pode deixar de participar da Gincana JMJ. Basta baixar o aplicativo do Pax4U no seu celular. Todos que cumprirem a prova concorrerão a um pacote completo para a próxima Jornada Mundial da Juventude. E tem mais. Todos que conseguirem 200 amigos inscritos no aplicativo da Gincana concorrerão a um segundo pacote completo para a próxima JMJ. Seja rápido. Baixe o aplicativo e cumpra as provas ao longo da semana da jornada. Tá aí,
e você queira participar, pax4u.com.br, você pode baixar o aplicativo e também você pode entrar em www.gincanajmj.com.br, você pode participar e você vai estar por dentro de tudo. E eu queria aproveitar, voltando agora com Adalberto Piotto, jornalista e aquele que conseguiu dar à luz a esse projeto maravilhoso, orgulho de ser brasileiro. A criança está crescendo, mas agora eu queria mudar de assunto. Queria conversar um pouquinho, porque o clima todo aqui também no Portal Católico está exatamente voltado para a Jornada Mundial da Juventude. Eu sei que com certeza você está acompanhando um pouquinho tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco a sua visão, seu sentimento da presença do Papa Francisco aqui no Brasil. Posso só me permitir voltar só um pouquinho no Papa João Paulo II? Claro. Eu sempre tive vontade e a obra não deu certo, eu queria ter apertado a mão do Papa João Paulo II. Queria ter tido essa oportunidade como um ser humano só isso. Não faria nenhum pedido, não teria nada, era só o prazer. Porque a história dele é uma coisa fantástica, né? Nós precisamos de uma outra Guerra Fria, nós precisamos de uma outra cortina de ferro para ter um Papa como aquele, que saiu da Polônia, de onde veio, para se tornar Papa e que sempre enfrentou, derrubou. O comunismo não teria caído, não fosse a atuação isso a história vai da Igreja provar, a história vai mostrar muito disso e outras coisas ainda. Os americanos, inclusive, dizem isso quando se fala com gente do serviço secreto, e evidentemente é fonte, não dá para falar aqui, mas eles citam isso. Não há hoje nenhuma dúvida de que se não fosse a atuação clara do Vaticano naquele momento, do Papa João Paulo II, era ele que personificava isso, não só por ser Papa, mas tinha essa posição, aquela opressão do comunismo que tinha ali, isso teve fim, porque a Igreja Católica tem uma ramificação como nenhuma outra. O que é milhões de padres ali, aqui, isso é uma ramificação poderosa e obediente, com disciplina militar quase, por esse ponto de vista, né? Não se tem isso em qualquer lugar. E para onde a Igreja Católica pendesse naquele momento, certamente as coisas seriam como foram, né? Enfim, eu gostaria. Quando veio o Papa Bento XVI, e eu me lembro da crítica que se fez ao Papa Bento XVI recentemente, quando ele decidiu abrir mão da condição de Papa, e eu fiz até um comentário na época, padre, que vi ali uma grandiosidade humana, até de reconhecer o próprio limite, porque reconheceu um limite dele, ele deixou isso muito claro. As pessoas criticaram, mas como assim, como vai deixar? Mas escuta, é uma posição, ele percebeu que não dava mais, por alguma razão, eu não vou investigar aqui, mas achei aquilo de uma grandiosidade humana. E de uma coragem. Exatamente. Dentro e fora da igreja. Pois é. Não, isso é raro no mundo hoje. Essa grandiosidade humana que tem características e qualidades como coragem, como compreensão dos limites, como noção de que, olha, acho que alguém que venha depois vai ter talvez outra energia que eu não tenho mais, de perceber-se sem condições de ir adiante do que talvez pretendia. Eu vi ali um reconhecimento do limite humano e uma grandiosidade por reconhecer. Papa Francisco, eu vou fazer um comentário que eu vi esses dias numa rede social de uma amiga, ela disse assim, o Papa já podia ficar, já estou até acostumada com ele aqui, porque está muito impressionante, não se imaginava, acho que um Papa brasileiro não seria tão íntimo dos brasileiros quanto um Papa argentino, está uma coisa de chamar a atenção, né? E eu acho que ele veio com uma mensagem, e isso me parece, li muito artigo aí sobre, voltando a falar de mídia, muito artigo, o que me incomoda é a desinformação de quem escreve e a pretensão de achar que vai ensinar, mesmo sem ter aprendido antes. Teve uma discussão com relação à posição da Igreja Católica sobre drogas. Eu vi num editorial em que as pessoas diziam, acho que foi na Folha de São Paulo, exatamente, dizia o seguinte, o Papa tem uma posição muito, muito convencional e muito pouco indicativa de caminhos a seguir em relação à questão das drogas. Bom, primeiro, está esperando que no sermão do Papa ele vai dar diretrizes de política antidrogas? Ou de tratamento de dependentes? Isso é coisa de governo. Isso é coisa de governo. Forma de governo.
E o Papa pode até fazer isso em algum momento, mas não é ali no sermão. Não é ali que ele vai indicar. Ele só disse o seguinte, olha, não dá, isso é um prazer passageiro. Ele fez crítica à questão do prazer passageiro, né? O sucesso, o prazer, essas coisas todas, ele fez uma Tanto crítica. em relação ao dinheiro, quanto em relação Pois é. à corrupção, quanto em relação à questão das drogas. Esperar do Papa esse tipo de posição, ele evidentemente pode ajudar muito mais, mas não seria ali naquele sermão que ele vai dizer qual é a posição e a política da Igreja Católica em relação a isso. Primeiro, porque a Igreja Católica não tem poder executivo para fazer essas coisas. Quem tem é prefeitura, é Estado, é governo federal. E os princípios da Igreja estão bem escritos nas encíclicas, que já estão bem claras e é conhecimento de todo. Vale a pena ler. Perfeitamente. É importante ler. E aí tinha outra percepção. As pessoas reclamavam assim, mas eu não vi nada de prático ainda, de mudança de posições da Igreja Católica para outras críticas que eu li aí nas reportagens. Por isso que a Igreja Católica pede católicos no Brasil, enfim. Bom, aí tem duas coisas, me permita ir adiante nesse assunto, que me incomoda muito. Ambos me incomodam. Primeiro, um Papa que acabou de assumir, e eu tenho que reconhecer, somos todos humanos, e a Igreja Católica é feita de pessoas, e humanos têm limites. O Papa chegou e simplesmente deu a ideia de que, olha, se você acha que nós estamos no buraco, porque no mundo de todos os problemas, toda sorte de problemas, ele deu a perspectiva de sair do buraco. Mesmo as pessoas que criticam a Igreja Católica porque tinham posições, por exemplo, controversas em relação a Bento XVI, a João Paulo II, um Papa novo dá sempre a noção de expectativa. Isso é com qualquer governante. Quando chega, normalmente ele é muito bem avaliado, mesmo alguns meses depois em que ele toma medidas duras, porque há uma perspectiva. O que o Papa está fazendo agora é trazer uma perspectiva, até porque ele exala uma juventude que não se via nos últimos papas. Tanto Bento XVI, que já assumiu muito velhinho, quanto João Paulo II, que a gente acompanhou todo o martírio, né, do término da vida dele. Mas, então, isso é uma figura nova. E é preciso compreender que quando você tem alguém que está se analisando uma possibilidade, com uma perspectiva de sair do buraco, porque cair no buraco todos vamos cair. O risco de cair no buraco na vida é normal. O problema de cair no buraco é você não ter perspectiva que vai sair dele. Se você acha que você está num problema, se a igreja está perdendo fiéis, ou se o mundo está uma devassidão, ou seja, a expressão que as pessoas gostam de usar, é natural, é da espécie humana ter esses problemas todos. Não é novidade na nossa geração, do nosso tempo. Isso já houve em alguns outros momentos. E a sociedade conseguiu sair em algum momento. Quem estava no meio da Segunda Guerra, eu leio relatos, que é um assunto que me toca muito, de pessoas que fazem relatos pessoais durante a Segunda Guerra, achavam que o mundo ia acabar naquele momento. Sobretudo os que estavam no meio da Europa, que era bombardeada sem nenhuma lógica, como se tem hoje, de bomba teleguiada. Não tinha bomba teleguiada nenhuma. Se destruía a cidade inteira, a vila inteira e pronto. E o mundo conseguiu sair daquilo. Ninguém imaginava que a gente ia sair daquela situação de bipolaridade entre capitalistas e socialistas, entre União Soviética e Estados Unidos, e aquele temor da Guerra Fria, de uma guerra nuclear. E conseguimos avançar daquilo. São novos problemas que vão ser novos desafios que têm que ser enfrentados por quem está vivendo nesse momento. Estamos tendo a oportunidade, me permita de novo voltar a expressão, estamos tendo a oportunidade de ser protagonista da história. Se isso estivesse todo pronto, não ia acontecer nada, ninguém ia ser protagonista de nada. A gente admira os protagonistas da história. Então vamos ser protagonistas da nossa história, do nosso momento, que vai ser a história daqui a algum tempo no futuro. O que o Papa faz, e eu acho que acerta, sem nenhuma pretensão aqui de julgar o Papa, mas a mim eu estou fazendo aqui apenas uma leitura de um eu na primeira pessoa do singular, dá uma noção de que, tem coisa nova por vir. Vai ter novas discussões. O olhar, por exemplo, que ele tem para as questões sociais, que hoje talvez seja o maior drama do mundo, é a desigualdade social, e sempre foi, é que isso de alguma forma acabava sendo maculado ou deixado em segundo plano, porque você tinha uma ameaça de guerra nuclear. Desculpa, quem está passando fome espera. Eu preciso primeiro preservar o mundo, depois eu resolvo, porque senão quem come ou quem não come vai ser morto do mesmo jeito. Então, eu tinha outros problemas. Eu tinha uma Segunda Guerra que eu passei, Aí depois eu tive a Guerra Fria, já passei disso aí. Aí eu tinha agora um problema do terror, que ainda é resistente, mas eu estou começando a controlar isso aí, eu ter pelo menos uma ideia. Não tivemos novos grandes ataques terroristas, o que é um alento. Então agora vamos olhar para talvez um problema que sempre permeou a espécie humana, é a desigualdade social. Esse Papa está discutindo esse assunto. Agora, está achando que vai chegar com a receita pronta? Porque se chegar com a receita pronta, vamos desconfiar que está errado.
E com a sapiência dele, ele não vai dar receita. Vai apontar o caminho. O caminho é diminuir essa desigualdade, alterar esse quadro que está profundamente ruim para quem tem menos, para quem pôde menos, para quem tem acesso a menos. Esse é o detalhe. Então, esse norte que ele está dando é a perspectiva de que, olha, se você se acha num problema tão grande, num buraco tão grande, parece que o mundo tem solução, está acabando, opa, há uma perspectiva de sair disso. É um olhar com mais cuidado para as questões sociais, é um olhar com mais cuidado para esse exagero que o capitalismo traz. E ninguém precisa ficar comunista do dia para a noite para renegar o capitalismo. Não é isso. Ninguém está dizendo para você deixar de tomar o seu vinho, andar no seu carro. Não. É que você pode fazer um pouco mais. Esse pouco mais pode mudar a sociedade. E ele tem expressões fortes, né? Ele volta a dizer, olha, a igreja não é uma ONG, a igreja é além fronteira, a igreja precisa estar inserida, ela precisa estar no meio do povo. Ele diz que o cristão mesmo de verdade, que tem fé, ele se insere na política, ele tem posições. Ele fala para os jovens que é dependente químico, para a juventude de modo geral, que tenha uma decisão na vida. Faça, porque diante de tantas coisas que podem encher os olhos, ele até brincava ontem, ele dizia assim, estão enchendo a pança dos jovens. Mas o jovem tem fome, continua com fome. Enche, o jovem tem fome. Então ele diz assim, o jovem precisa escolher uma coisa, pegar essa coisa e tomar a decisão. E quando as coisas não derem certo, continua, persevere. Então eu acho que nesse sentido também ele coloca a questão da esperança, que é possível mudar. É a perspectiva, é a perspectiva. Você começa a ter perspectiva de que as coisas vão mudar, que há uma possibilidade de. Porque o mundo tem esses picos de descrença enorme, de otimismo enorme, que é a espécie humana, picos e vales. Filosofia explica isso muito bem. Vivemos entre picos e vales, né? O duro é achar ali um meio termo em que você entenda que às vezes vai passar frio, às vezes vai esquentar, mas você acha uma temperatura média para tudo isso, uma temperatura média social. Quando ele fala de diminuir a desigualdade, eu estou querendo falar de uma temperatura média social, é isso. E ele apontou o caminho, ele disse assim, olha, para discutir as outras coisas, porque a gente não tem mais Guerra Fria, a gente não tem mais uma Segunda Guerra, ainda bem. O terrorismo, de alguma maneira, você tem menos do que tinha, ainda há problemas sérios com relação a isso, mas tem um outro que está agora emergindo e, olha, agora é a vez disso. Esperar que se dê política pronta e esperar que a vinda do Papa vá fazer com que as igrejas católicas fiquem cheias amanhã, as pessoas têm um tempo de resposta. E é natural que elas tenham um tempo de resposta. Até é bom que tenha um tempo de resposta, porque daí vem com a ideia mais formada, mais madura, com certa maturidade. Porque senão você tem só aquele fenômeno, né? Aquela coisa muito, muito rápida que não necessariamente é duradoura. Valmir Alencar, outro dia, ele lançou um CD junto com a sua banda e chama-se Herói. Será que nós, brasileiros, estamos precisando mesmo? E nessa situação, com a presença do Papa, estamos precisando de heróis? Padre, eu não acredito em duas coisas. Em receita pronta e não acredito em Salvador da Pátria. E isso não é uma descoberta minha. Basta ler a história do Brasil, não preciso nem ir longe, não preciso olhar a história da humanidade, não. A história do Brasil recente mostra que isso não dá certo. Tudo que conseguimos verdadeiramente foi um processo, lento até em alguns momentos, mas de muita luta e perseverança, contundência. Voltando aos dois valores que eu considero que nós temos verdadeiramente fundamentados na sociedade brasileira. A redemocratização levou um tempo para se conseguir, e nós ainda não temos o que o professor Roberto Mano chama no meu filme de automatismo da vida democrática, que seria a concessão do direito realmente estabelecido. É meu direito, eu não preciso lutar por ele, ele já existe. Eu vou lutar por avanços, né? Aqui não, aqui está reconhecido, você tem direito a isso e você tem que brigar para ter direito ao seu direito, o que semanticamente já é um horror. Bom, e não acredito em Salvador da Pátria, porque a receita mostra isso, a história brasileira mostra isso, não funciona. Tanto que algumas pessoas reclamam, parte da crítica, voltando ao filme, me permita agora, reclama que eu não dou a receita. Eu falei, porque eu não tenho, e se tivesse eu mesmo desconfiaria dela, não faz parte da lógica. A estabilidade econômica, que é esse outro valor, quanto tempo, quantos planos econômicos pelos quais passamos para chegar até o que deu certo? E que agora está sendo questionado um momento aqui, mas é um processo de construção, não é fácil, não é rápido, não é efêmero. Aliás, porque é um processo de construção, não é um valor efêmero.
Se fosse uma coisa de receita milagrosa, normalmente é efêmero. Não funciona assim, não somos dotados da divindade. Somos dotados da humanidade, e com todos os problemas e defeitos. Agora, a humanidade também te dá o privilégio de dar noção de não ser limitada, de ter alguma ilimitação grande na possibilidade de criar, de buscar alternativas. Enquanto estivermos aqui, a gente pode tentar até o fim da vida. E isso é maravilhoso. Essa é a lógica humana que eu particularmente gosto de compreender. Eu posso tentar quantas vezes eu puder. Não há limitação de tentativas. Deu errado? Opa, vou por outro caminho. Dá errado? Ah, bom, mas eu vou aprendendo que desse jeito errado não adianta tentar mais. A história que hoje eu vejo, e por exemplo, esse é um assunto da história da Igreja Católica, para entrar exatamente nesse assunto, é quando vejo uma crítica na imprensa, um artigo, o sujeito dizendo assim, mas a igreja perdeu por causa disso. Bom, primeiro é um sábio, ele já conseguiu fazer o diagnóstico, eu fico impressionado. Ele está falando de uma igreja secular, de uma instituição milenar, que é imensa, com tudo que perdeu é imensa, e que ela mesma se questiona. E você, de fora, dentro do seu laptop ou computador, já conseguiu fazer uma leitura completa, com diagnósticos, só preciso decidir se vai ser de marca ou se vai ser genérico o remédio, porque já está decidido. É muita pretensão para mim. Eu costumo dizer que o meu tico e o meu teco não conseguem acompanhar isso, é muita pretensão. Eu não vou entender se... Porque aí vem aquela outra história. A Igreja Católica perdeu, mas perdeu por quê? Perdeu porque eu não concordo com a posição da Igreja Católica em relação à pesquisa de células-tronco lá no início. Não concordo com a história de divorciado. Não concordo de não reconhecer isso. Mas, de novo, aquele assunto que tínhamos tratado lá atrás. Não é a igreja que vai se moldar a mim. Sou eu que vou tentar me inserir na Igreja Católica. Se eu acredito nela. Se eu vejo nela mais razões para estar nela do que em outra religião. Opa, não está em religião nenhuma. O livre-arbítrio existe. As pessoas precisam entender que quem decidiu não seguir essa religião e seguir aquela, ou seguir nenhuma, mas na hora da dificuldade, minha Nossa Senhora, me perguntando como é que se faz, né? Eu não acredito em Deus, não acredito em nada, e minha Nossa Senhora, meu Deus, o que está acontecendo? É só força de expressão, ou é um desejo lá atrás de que, olha, na verdade eu não acreditava, mas agora só tenho que recorrer a alguma coisa acima de todos nós. Há um exagero de análise, até uma pretensão de análise, de decidir a Igreja Católica acerta ou erra nisso. Eu não tenho a pretensão de ver uma instituição tão gigantesca quanto a Igreja Católica decidir coisas rapidamente, porque eu tendo a desconfiar que essa decisão vai ser efêmera. E aí eu tenho medo das coisas efêmeras. Elas foram um pouco pensadas. Uma igreja que se pauta por decisões que levam anos, às vezes até séculos para mudar, não acompanha a sociedade, porque a sociedade é muito rápida. É muito rápida mesmo? Será que é tão rápida? Me lembro quando o João Paulo II, que tinha um momento, criticava-se a Igreja Católica naquele momento, e foi fazer a primeira Jornada Mundial da Juventude, e disseram assim, não vai jovem algum, porque os jovens estão se afastando da Igreja Católica, e teve uma presença maciça de jovens. Naquilo ele falou assim, vocês não conhecem os jovens. Está num documentário, inclusive, no filme dele, ele diz isso, né? Eu tinha lido já essa declaração. Pois é, mas então aquele jovem que não queria estava naquela primeira. Os jovens agora estão afastados. Mas tem jovens ali. Aí tem pessoas se emocionando. Então, acho que um pouco de... Eu vou usar essa expressão muito usada no Brasil de forma muito equivocada. Eu vou tentar usar no sentido acadêmico da expressão, se me permite aqui essa ousadia. Um pouco de humildade, antes de dizer, antes de analisar. Será que você tem conhecimento de tudo isso que você está falando? De dizer a Igreja Católica acerta ou erra nisso? Evidentemente, eu, por exemplo, sou católico de formação, praticante. Batizei meus filhos na Igreja Católica. Meu maior agora está fazendo a primeira comunhão. Eu acredito em Deus, eu sou devoto, Nossa Senhora Aparecida. Desde pequena, com meu avô, eu ficava na casa da minha avó quando eu era criança, e ele tinha lá uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi por essa razão que eu tenho essa coisa com Nossa Senhora Aparecida. Tenho posições das quais eu discordo da Igreja Católica? Tenho sim, claramente tenho. Eu aceito muito mais que a Igreja Católica, só que eu sou muito menor. Eu posso mudar rapidamente. E se eu mudar e depois voltar
a posição original, o mundo não muda. Se a Igreja Católica cometeu o erro de escolher uma posição e depois ela fala assim, errei na posição, vou voltar, meu Deus do céu, o que é isso? A minha compreensão do que eu talvez possa achar que, olha, eu sou muito maior do que a igreja, me sinto grandioso, já consegui reconhecer direito disso, daquele, de entender que padres podem isso ou aquilo. Mas eu sou uma pessoa. Dentro da enormidade da Igreja Católica, não é significativa a minha decisão. Minha decisão compete a mim e, no máximo, aos meus familiares, ou às pessoas que, por acaso, têm simpatia comigo. E elas podem continuar tendo simpatia, mesmo discordando de mim. Agora, achar que a Igreja Católica vai tomar decisões rápidas, eu teria temores muito sérios de ver decisões sendo tomadas rapidamente. O que me irritaria, e eu vejo que a Igreja Católica não está fechada a isso, é que se a Igreja Católica estivesse fechada à discussão, fechada ao debate. Padre, eu não vejo a igreja fechada ao debate. Vejo a igreja conservadora no estilo dela. Porque é lenta, porque quer analisar melhor, porque qualquer mudança que ela tome, aquilo implica numa série de mudanças ainda maiores sobre muitas outras pessoas. Ela vai ouvir a mim, mas ela tem que ouvir quantos outros milhões de pessoas? Católicos, são 1 bilhão e pouco. 1 bilhão e 200. 1 bilhão e 200. Eu sou um nesse universo, então não adianta ouvir a mim. E aí tem essa pretensão do católico, mas se a igreja não faz isso, então eu não gosto mais da igreja católica. Bom, tudo bem. Mas você está achando que a sua decisão é que vai nortear a igreja católica? Se o Papa não toma uma decisão sozinho, que é o líder maior da igreja, não é uma decisão, aquilo não é uma ditadura. Não se trata de uma decisão única. É uma tecnocracia quase ali, né? Que você tem vários atores participando de uma discussão, claro que tem um líder maior, que tem seu peso. E a grande mudança e a grande proposta dele, que ele vem trazendo desde os primeiros dias, está exatamente isso. Atribuir responsabilidades a um número maior de pessoas. Né? Então isso está realmente impactando muito a presença do novo Papa Francisco. Acho que só a discussão das questões sociais que ele coloca de forma muito intensa agora, até porque há uma demanda no mundo por discutir isso, né? E ele eu vou usar uma expressão que eu usei para os meus entrevistados, dando a cara para bater nessa discussão. Eu estou falando que a decisão é essa. E ele tem um histórico disso também. E isso ajuda por demais, porque aí tem um negócio que chama-se coerência intelectual. Né? O que ele está dizendo hoje como Papa, ele praticava como padre, como bispo, como cardeal. Então, e aí incomoda os que estão querendo fazer a crítica fácil. Porque você vai ter que questionar todo o histórico dele. Ah, mas ele está falando isso porque agora chegou a Papa. Não, não é uma... De novo, não é efêmero, não é uma decisão. Agora que estou Papa, vou decidir isso. Não, é a lógica de vida dele. E ele passou por um conclave. Os cardeais que votaram nele sabiam do que ele fazia. Ali, duvido que algum cardeal desconheça o voto. Ah, vou fazer um voto no tal do Bergoglio, porque eu achei que o Bergoglio é simpático, a Argentina é um lugar interessante. Não, não foi por isso. Foi por posições defendidas. Bem claro. E eu acredito que a gente ficaria aqui, acho que o dia todo, viu? Me Muito perdoe, bom me alonguei, demais. né? Não, Me alonguei demais. Imagina, bom demais. Mas um fato, né? Ele já realizou seu primeiro milagre. Eu acredito que hoje todo o Brasil está amando o argentino. Acho que está valendo. Mas ele está pena. muito brasileiro, já está ótimo, bem, né? Já está falando bem o português. E usa gírias também. Tudo, né? Usa gírias. E ele está aí convidando todo mundo e dizendo, coloca água no feijão que tem mais gente. Tem mais gente. Coloca água no feijão. Tem mais gente. É interessante, ele tá dando um pouco, me permita só uma coisa, até um pouco de autoestima para nós brasileiros. São expressões tão nossas, coloca água no feijão, bota fé aqui. Essas coisas mexem com a sociedade. Isso é coisa de grande líder, né? De conseguir se comunicar com as pessoas de uma maneira muito natural, muito tranquila. Mas é fruto de uma pertença, de uma participação, de uma inserção no meio do povo. Né? Não é apenas um intelectual. Embora ele seja um homem muito bem preparado, um jesuíta, né? E fala 7 línguas, tem uma experiência muito grande, mas acho que a inserção, o contato com o povo, a convivência com o povo dá esse tom. Né? Tão diferente, tão gostoso. Né? Padre, posso só fazer um convite? Por favor. Esse filme vai ter uma exibição especial aqui em São Paulo, por enquanto. Eu disse que é uma distribuição independente, não é tão fácil, eu vou cavando espaços ali para exibir o filme. É uma exibição que vai acontecer no Cine Sesc,
que fica na Rua Augusta, no sentido dos Jardins, descendo a Paulista ali, à esquerda, descendo a Augusta, no Cine Sesc. No Cine Sesc, na Rua da Consolação, dia 14 de agosto, às 7 horas da noite. E é entrada franca, basta chegar com 1 hora de antecedência, ali um pouquinho antes, retira o ingresso e depois entra no cinema. Tem 320 e poucos lugares, o cinema do Sesc, então as pessoas que quiserem conhecer a obra inteira, já é um começo, é uma forma. Estou fazendo essa distribuição social enorme, mas nas telas de cinema tem sempre uma graça maior. Com certeza, com certeza. Estamos aqui direto dessa Semana Mundial da Juventude, aqui direto do estúdio do Portal Católico, conversando com Adalberto Piotto, jornalista, produtor, roteirista, diretor, né, e um pouco mais de tudo isso, agora pai não só dos filhos, mas também deste, né, e a gente agradece de coração essa oportunidade que você está dando ao Portal Católico. E queria fechar aí lembrando um pouco desse espírito do Papa Francisco, é que ele diz que não vim trazer ouro, não vim trazer prata, mas o que eu desejo para vocês é fé, esperança e alegria. Então é isso, eu vim trazer Jesus para vocês. E eu acho que essa é uma discussão longa ainda que a gente vai ter depois da saída do Papa do Brasil, mas que é muito importante. E daqui a alguns dias poder assistir toda essa conversa de novo, com certeza vai nos aprofundando, tanto no tema do orgulho de ser brasileiro e também o orgulho de ser uma pessoa que acredita na vida, acredita nas pessoas, acredita na sociedade, acredita no Brasil. A gente precisa realmente ser realmente um brasileiro de verdade, com todas as suas consequências. Obrigado. Deixa aí o microfone aberto para você se despedir. Imagina, muito obrigado, padre. Obrigado à audiência toda. Eu fico feliz de poder falar um pouco do filme, de poder discutir os assuntos. O que nós precisamos nesse país é discutir cada vez mais, porque a gente vai avançar certamente. A casa é sua, sinta-se à vontade, o portal está aberto para você.